esteja conosco. A parábola da figueira que o Divino Mestre Jesus usou como instrumento para ensinar a respeito da fé é um tanto quanto intrigante. E permitam-me ler na íntegra o que o Senhor ensinou e o fato em si. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, 20 a 23. Vejamos. Essas palavras, de uma certa forma, nos causam perplexidade. Como pode o Divino Mestre Jesus ter uma palavra que amaldiçoa? É inconcebível. Daí entendermos a pedagogia divina, que ensina através dos símbolos. É um símbolo do qual Jesus está se utilizando para ensinar a respeito da fé. E aí peço licença para também perguntar-lhes, mas ninguém precisa se expor num testemunho público a respeito da sua condição espiritual. Vocês têm fé? Nós temos fé? Alguns dizem assim: sim, eu creio em Deus. Vejamos, fé não é crer. Fé é sinônimo de confiança. Como anda a nossa confiança em Deus? Como está o nível de confiança em nós mesmos? Por que o Senhor utilizou-se do símbolo da figueira? Ora, o evangelista notou que não era tempo de figos, então é óbvio que não teria fruta. E o Senhor Jesus, que é o Senhor da natureza, sabia disso. Então ele aproveitou-se desta imagem de uma planta com as suas folhas exuberantes, mas que não tinha fruto. E aí, fazendo uma analogia entre a fé, nós também, às vezes, semelhantes a esta planta, que produz essa fruta deliciosa, maravilhosa, recebemos os conhecimentos do Senhor através do Evangelho, dos seus exemplos, dos ensinos que os Espíritos nos trazem, e quando nós temos que experimentar a nossa fé, vacilamos, titubeamos, somos temerosos.
Alguém diz assim: não, eu tenho tanta fé que nenhum mal me alcança. E certa feita alguém disse assim, e aí comentei com este irmão: mas e o mal que trazemos em nós? Se trazemos em nós as nossas más tendências, são as brechas espirituais que nós temos e que servem também de conectores para que espíritos menos felizes possam nos influenciar de maneira negativa. Quem aqui em sã consciência pode dizer que a sua fé é robusta e inabalável? Disse Allan Kardec que a fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E todos nós temos o nosso tempo. Nós sabemos quantas sementes tem numa laranja depois que nós a cortamos e contamos. Mas não sabemos quantas laranjas tem numa semente. Todos nós aqui temos potências espirituais. E os nossos sentimentos elaboram os nossos pensamentos. Então, quando nós não controlamos, e é óbvio que não, uma vez que ainda somos espíritos, neste processo evolutivo, somos perfectíveis, muitas vezes nós dizemos assim: eu tenho tanta fé em Deus que nada de mal vai me acontecer. Nada de mal. E aí nós aprendemos que existe a fé raciocinada e a fé cega. A doutrina espírita nos traz a fé racional, enquanto que aqueles que estão no fanatismo têm a fé cega. Ora, se nós trazemos algumas enfermidades no corpo físico, o que devemos fazer? Procurar a ajuda da medicina, com seus recursos, para que nós possamos vencer as doenças. E as enfermidades da alma? Quem é o nosso médico? O Divino Mestre Jesus. E Allan Kardec sabiamente anotou: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Todos nós aqui, antes desta reencarnação, é bom que nós consideremos assim, participamos de uma programação de como nós iríamos passar pelas provações neste plano. E todos nós recebemos aí os instrumentos a fim de que possamos evoluir e um tanto quanto nos redimirmos perante a própria consciência através dos resgates daquilo que nós fizemos no passado e que infringimos as leis divinas. Quando nós olhamos para nós mesmos com honestidade, nós percebemos o que precisa ser melhorado em nós. Agora, quando nós falamos a respeito dos ensinamentos do Senhor, que sabemos aquilo que devemos fazer e nos entregamos uma vida contemplativa, esta é chamada de fé inoperante, porque a fé sem obra é morta. Então, quando nós falamos em fé, é imprescindível, fundamental, é de grande relevância que nós trabalhemos em nossa transformação interior. É muito importante que nós meditemos a respeito do que nós estamos produzindo, porque conhece-se a árvore pelos frutos. O que nós estamos ofertando para Deus e para o próximo? Quando nós falamos, nós projetamos. Se falamos o bem, edificamos ações nobres. Mas se nós falamos
com a ausência do amor, nós estamos prejudicando os outros e a nós mesmos. Nós produzimos através dos sentimentos, dos pensamentos, das palavras e das atitudes. Vai chegar um momento em que nós estaremos diante do tribunal divino. O que é o tribunal divino? Tem juiz, tem promotor, tem jurado, tem o público, tem assistência do judiciário? Não. Esse tribunal divino é a nossa consciência. E a nossa consciência ela é implacável. Questão 621 em O Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam: na consciência. E aí nós faremos uma revista de todas as nossas ações. E aí resta ressaltar a pergunta: quais são os frutos que nós estamos produzindo? Continua Allan Kardec. Dos oradores, daqueles que falam em público, olha aí, que mais brilho tem do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. Falar de amor, de bondade, de humildade. Mas aí, você sente amor? Você trabalha para ser humilde? Porque às vezes nós falamos algo e agimos de maneira contrária. Às vezes nós falamos para alguém assim: tenha paciência, e na primeira oportunidade nós já ficamos irados com aqueles que nos contrariam. Às vezes nós não queremos julgar e confundimos julgamento com discernimento. É diferente. A formiga sabe o que ela deve fazer, é o discernimento. E nós que temos a capacidade de pensar continuamente, por que não saber a diferença? É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. As palavras, quando não são respaldadas em atitudes compatíveis, são vazias. Existem alguns adágios populares muito interessantes. Dentre eles, há um que é turco, que diz assim: 3 coisas das quais o ser humano não consegue escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. Vejamos, o olhar de Deus. Deus é onipresente, Deus está em toda parte, Deus está em nós e fora de nós. Ele vê tudo. Então nós podemos enganar as pessoas, mas não enganamos Deus e nem a nós mesmos. O grito da consciência é aquele momento em que nós despertamos, e muitas vezes despertamos através da culpa, do remorso, do arrependimento, da dor moral que nos flagela, que nos tortura. E o golpe da morte é o momento em que todos nós iremos deixar este corpo físico, este templo, nas palavras do apóstolo Paulo, do Espírito Santo, e retornaremos para o nosso mundo de origem, que é o mundo espiritual, que é o mundo de onde nós viemos e para onde retornaremos. E lá nós iremos colher os frutos que nós plantamos. E aí, perguntamos pela 3ª vez: quais são os frutos que nós estamos produzindo? Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. É impressionante quando nós paramos para analisarmos a respeito da árvore e do fruto. E é interessante, mas os figos são produzidos pela figueira no final do mês de maio, e não no mês de abril. E o Senhor sabia disso, e cada um de nós tem o seu tempo.
cada um de nós produz no seu tempo. Existem aqueles que ainda não despertaram, trazem ainda suas consciências cristalizadas no erro, no mal. E continua Allan Kardec: o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva. A nossa fé é aquela fé apenas da expectativa, da observação, apenas de estudar, ou nós estamos colocando as mãos, como se diz, na massa? O que nós estamos fazendo de diferente, além do louvor? E aí, aproveitando essa deixa, 3 aspectos da oração: o louvor, o agradecimento e a súplica. Vamos à perspectiva da fé na prece. Quando nós fazemos uma prece, tenhamos a certeza de que ela será atendida, agora ou depois, no seu tempo, no momento certo. Dizem aqueles que não têm fé robusta, aquela fé sincera, aquela fé consistente, que ora e nada acontece. Será mesmo? Algo está acontecendo. Às vezes a resposta não é aquela que nós esperávamos, mas é aquela que nós estávamos precisando. Às vezes alguém diz assim: nossa, eu orei tanto para ter esse trabalho e, no entanto, não consegui a vaga que era o sonho da minha vida. Às vezes seria um pesadelo. Nossa, eu orei tanto para conseguir isso e veio totalmente diferente daquilo que eu esperava. Às vezes, as nossas preces, nem sempre, como eu disse, têm o efeito, os reflexos que nós aguardamos. Muitos irmãos nossos que dizem acreditar em Deus e o fazem de fato, desconhecem alguns mecanismos das leis divinas, assim como nós também ignoramos, porque nós não conhecemos tudo das leis divinas. E quando as pessoas estão pensando coisas negativas e evocando as forças inferiores, não é prece, não. A prece é de nível superior. Quando nós elevamos os pensamentos em prece, nós somos atendidos. E a espiritualidade maior, sob a orientação de Jesus, quanto mais nós somos evoluídos moralmente, maiores são os recursos à nossa disposição. Por exemplo, alguém está enfermo. E aí, nós estamos esforçando para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. E aí nós fazemos uma prece por este irmão, por esta irmã que está doente. Será que essa prece será atendida? Só de duvidar, nós já não conseguimos mais o nosso objetivo. Nós temos que ter certeza. E aí alguém diz assim: nossa, mas eu orei tanto para que aquela pessoa ficasse curada e ela morreu. Alguém me disse isso, ela foi curada porque morreu. Porque desencarnou. A morte não existe. A morte, nós no Espiritismo chamamos de quê? De transformação, de passamento, de desencarnação. E já teve aquele que falou: por que o Espírito não me disse que o fulano iria desencarnar? Ora, falta de caridade. O Espírito sabia, mas para que gerar pânico, sofrimento antes do momento marcado? Quando nós oramos, se somos movidos de bons sentimentos, de amor puro e verdadeiro, a nossa prece ela tem um alcance maior
e a espiritualidade toma as providências. Segundo Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, pela sua psicografia, pela sua mediunidade, disse que ela viu aqui no planeta Terra, né, muitos fios ligando a Terra ao espaço. E o mentor que a orientava disse que eram os pensamentos dos espíritos encarnados, dos espíritos desencarnados. E alguns daqueles laços fluídicos eram mais luminosos e outros sem brilho, escurecidos. E aí o mentor disse para que ela escolhesse um daqueles fios luminosos para poder auscultá-los, ouvi-los. E ela aproximou-se de um que a atraía. E ali, assim que ela entrou em contato com aquele fio luminoso, ela ouviu os pensamentos de uma mãe que orava pelo seu filho. Nós sabemos que o planeta Terra é envolvido por várias esferas. Nós temos a subcrosta dos abismos, nós temos as trevas, o umbral e por aí vai. As regiões transitórias, intermediárias, as regiões resplandecentes. E em todas elas nós temos espíritos que são os agentes de Deus, que são os seus mensageiros, que atendem aos seus sábios desígnios. E muitas instituições têm lá os departamentos das preces. Quando eu li a respeito, eu fiquei perplexo. Departamentos das preces. Então, nós fazemos as nossas preces e esses espíritos encarregados de executarem a vontade de Deus, eles recebem essas preces e tomam as providências. Então, sabe esse irmão, aquela irmã que está enfermo, que nós oramos por ele? Tenhamos certeza, pelos nossos sentimentos, ele pode ficar curado, não vai desencarnar. Sabe aquele irmão, aquela irmã que desencarnou e que você está pedindo por ele e por ela, com fé? Não duvide, vai ser amparado, vai ser assistido em sua necessidade, em sua perturbação espiritual. Quando nós falamos assim, oremos uns pelos outros, a prece que nós fazemos pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, quando oramos com fé, com essa confiança em Deus, tenhamos certeza que nós recebemos, eles recebem. Fui claro, meus irmãos, fui claro, minhas irmãs. Então, quando alguém diz assim, olha, vai lá no centro hoje, ore por mim, não vamos esquecer não, vamos orar mesmo. Tem algum livro? Tem. Algumas casas espíritas adotaram aí uma forma mais discreta, uma caixa onde você escreve num papel e coloca dentro dela, para que os outros que vão anotar os nomes não fiquem lendo os nomes que foram anotados anteriormente. E aí, já tivemos notícias que os espíritos amigos que trabalham nessas instituições aqui no plano terrestre, eles leem os nomes e vão tomar as providências cabíveis para aqueles casos que estão sendo citados. Olha que maravilha. Se alguém que estiver duvidando, reveja a sua fé. Reveja a sua fé. Nós estamos aqui numa quadra deste bairro. Tem aqui um espírito auxiliado por vários espíritos que tem todas as famílias que residem neste quarteirão cadastrados. Eles sabem os nomes, eles sabem as profissões, eles conhecem todos que fazem parte desta comunidade. Todos. E assim a cidade inteira está toda mapeada. Toda a cidade. Então nós temos os espíritos que coordenam os quarteirões, temos espíritos responsáveis pelos bairros, temos os espíritos responsáveis pela cidade inteira e assim pela região, pelo estado, pela nação. Aliás, qual é o nome do guia espiritual do Brasil? Anjo Ismael, que é uma entidade angélica, é um espírito perfeito, é um espírito puro, que
que Jesus deu a missão de cuidar dos interesses da nossa nação. E nós temos os nossos guias espirituais. Cada um tem o seu anjo guardião. Quanto tempo faz que nós não falamos com o nosso anjo guardião? Mas não é pedindo a ele que nos ajude a ganhar na Mega Sena, não. É pedindo a ele que nos ajude a vencermos em nós as nossas más tendências, a sermos melhores, a sermos dignos da confiança de Deus. Porque nós temos fé no Senhor, mas o Senhor também tem fé em nós, porque Ele nunca desiste de nós. Nunca. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando nós orarmos, não nos esqueçamos de que as nossas preces serão respondidas. E quanto mais amor, quanto mais nós formos dedicados a vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, mais nós teremos sucesso naquilo que nós estamos buscando. Que o Senhor nos abençoe, ampare e ilumine. E gratidão. Obrigado.